Olá, crianças! Hoje nós vamos continuar as atividades de matemática da semana a partir das duas páginas seguintes, tá? Lá nós vamos ver metade e terça parte. Lembrando, quando eu quero descobrir a metade de uma quantidade, eu vou dividir essa quantidade por 2. E quando eu quero descobrir a terça parte de uma quantidade, eu preciso dividir esta quantidade por 3. Então, vamos lá fazer o que se pede na página 158. Olhando bem estas figuras, observe as regiões planas desenhadas. Metade delas tem a forma triangular. Sim, nós estamos vendo aqui 3 com formas triangulares. E as outras 3 não. Ou seja, nós temos 6 regiões planas. Então, vocês vão completar com esses números aqui. São quantas regiões planas triangulares? Em um total de quantas regiões planas no total? Aí, aqui. O mesmo número que eu coloquei aqui, eu coloco aqui, pois ele é a metade de o mesmo número que eu coloquei aqui, eu coloco aqui. Pois, aí aqui eu vou pôr a soma das duas quantidades, das regiões planas e das outras regiões. Vai ficar 3 mais 3, que é igual a 6. Ou, aí aqui eu tenho que colocar a multiplicação correspondente, tá? Que é 2 vezes o 3, que é igual a 6. E a divisão correspondente? É o número maior, lembra que eu falei para vocês na outra aula? Para eu fazer a divisão da multiplicação, eu sempre pego o resultado da multiplicação, que é o maior número, e divido por alguma das partes. Então, o 6 dividido por 3 vai ser igual a 2, ou 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. Agora, na letra B, é só você achar o resultado e depois justificar com a divisão. A metade de 20. Então, se eu divido 20 por 2, quanto fica para cada parte? Aí eu vou pôr o resultado aqui. Pois, aí aqui eu coloco a divisão. 20 dividido por 2 é igual ao mesmo número que eu coloquei aqui. A metade de 14. Então, se eu divido 14 por duas partes, quanto fica em cada parte? Coloco o resultado aqui. Pois, 14 dividido por 2 é igual ao mesmo resultado que eu coloquei aqui. Agora, sobre a terça parte, olhando nestas figuras dos sólidos geométricos. Observe que nós temos dois cubos, vocês se lembram, né? Dos cubos. Então, nós temos dois cubos. Prestando atenção. São quantos cubos? Coloque a quantidade. Em um total de quantos sólidos geométricos? Então, conta o total de sólidos geométricos para colocar aqui. Aí, aqui, a quantidade de cubos, eu coloco aqui de novo. É a terça parte de, então, o total de tudo, eu coloco aqui de novo. Pois, aí aqui vai ficar 3 vezes o total do cubo, tá? Fica 2 mais 2 mais 2, que é igual ao total de quantos sólidos eu tenho. Ou 3 vezes a mesma quantidade de cubo, que é o 2, é igual ao total de quantos sólidos eu tenho. Ou, agora, a divisão. A divisão eu pego o resultado da multiplicação. Esse número que deu aqui, eu coloco aqui, dividido pelo número da parte da multiplicação, é igual ao outro número da multiplicação. Então, eu relacionei 3 operações com os mesmos números. A letra B, complete estas frases e justifique com a divisão. Então, a terça parte de 18. Se eu divido 18 em 3 partes, quanto fica em cada parte? Coloco o resultado aqui. Pois, 18 dividido por 3 é igual a, então, o mesmo resultado aqui que eu coloquei aqui.
Agora, pensando no 60, a terça parte de 60, ou seja, se eu pego 60 e divido em 3 partes iguais, quanto fica em cada parte? Pois 60 dividido por 3 é igual ao mesmo número que eu coloquei aqui, fica aqui na resposta. Próxima página, 159. Vocês vão precisar fazer um cálculo mentalmente, tá? A metade de R$30 então tem algumas crianças que já sabem sozinho, né? Se você tem dificuldade, precisa dividir o 30 em 2 partes iguais para achar a metade. A terça parte de 30, então agora eu tenho que dividir o 30 em 3 partes iguais para achar a terça parte. A terça parte de 21, então eu divido 21 em 3 partes iguais. Lembra da multiplicação? Lá na tabuada do 3 tem o 21? Sim, quanto vezes 3 que é 21? Aí eu já acho o resultado aqui. E a terça parte da metade de R$30. Então, primeiro eu descubro a metade de 30. Descobrir qual é a metade de 30, aí eu tenho que descobrir a terça parte deste resultado que eu descobri, dividindo esse número em 3 partes, tá? Ou lembrando da multiplicação, do número que tem lá na tabuada do 3. Número 4. Uma formiga está indo do formigueiro até a folha e já percorreu metade desse caminho. Use uma régua, faça as medições necessárias e indique onde está a formiga. Então, a primeira coisa, você precisa pegar uma régua e medir deste pontinho preto até este outro pontinho preto, exatamente. Então, para não ter erro, coloque o número 0 da régua aqui neste pontinho preto e veja em que número vai parar a régua aqui neste pontinho. Depois que eu descobri o total do caminho que a formiga vai ter que fazer, eu tenho que dividir esse número em 2 partes para descobrir exatamente qual é a metade desse caminho. Aí eu vejo o número que é esse espaço total, divido por 2, divido em 2 partes. Aí eu vou lá e vou medir essas 2 quantidades certinho e acho o meio, e aí aqui eu coloco o total que ela vai andar, e aqui a metade da onde ela está. Lembre de colocar a medida que deu nesta parte e nessa parte. A número 5, vocês vão precisar lembrar algumas medidas que vocês já estudaram. A dúzia, quanto é uma dúzia mesmo? A dúzia nós estudamos que é o 12. O metro, quanto que é o metro? O metro são 100 centímetros. O mês de abril tem 30 dias. Meses do ano são 12. Então, todas essas quantidades que vocês já estudaram, tem que relembrar para conseguir descobrir o que está pedindo aqui, tá? Então, se eu sei que uma dúzia é 12, quanto é meia dúzia? Se eu sei que uma dúzia é 12, qual é a terça parte de 2 dúzias? Então, primeiro eu lembro quanto é 2 dúzias, depois eu divido em 3 partes para saber a terça parte. Meio metro. Então, lembrando que 1 metro inteiro são 100 centímetros. E meio metro? Metade dos dias do mês de abril. Lembrem que o mês de abril tem 30 dias. Quantos são metade? Terça parte do meses do ano, então o ano tem 12 meses. Qual é a terça parte do número 12? Divide o 12 em 3 partes para descobrir. A número 6 seria para fazer em dupla, mas como vocês estão em casa, vocês vão fazer individual. É para fazer uma pergunta usando a palavra metade. Aí você teria que dar para um colega responder. Então, você vai fazer a pergunta e responder. Uma pergunta usando a palavra metade e depois uma pergunta usando a palavra terça parte. Bole aí um probleminha facinho com a palavra metade
e um outro com a palavra terça parte. Aí coloca aqui as duas perguntinhas e tem que colocar a resposta também. Tudo bem? Então, esta semana nós vamos terminar aqui o conteúdo de matemática. Até a próxima semana. Um beijo.